Como o homem é um espírito que reencarna para evoluir, atingir a luz plena e se transformar num espírito puro e feliz, esse é o destino do homem. Então, enquanto ele está reencarnando, vindo para a carne e esquecendo o que ele era no mundo dos espíritos, e esquecendo como ele agiu em outras encarnações, portanto, ele precisa de ajuda. E a espiritualidade encarregada deste trabalho orienta, traz à Terra ensinos indicando caminhos para o homem. E assim fizeram sempre. Quando o homem era primitivo, trazia as orientações, tangendo esse homem primitivo ao melhor porto, ao melhor descanso, à melhor compreensão da vida e desenvolvimento dentro do seu estágio evolutivo. Depois, o homem chegou no período de Moisés, já tinha mais compreensões. Moisés deixou as leis dele, Moisés, atribuídas a Deus, porque não havia outra maneira, e assim o homem seguiu. Os profetas vieram, trouxeram indicações de caminhos, maneiras de viver ligadas àquela época. Porque Deus é sábio, ele só revela conhecimentos de acordo com o estágio de compreensão dos espíritos encarnados. Ele não vai trazer conhecimentos avançados para quem não pode compreendê-los. E assim foi. Quando chegou a época de Jesus, Jesus trouxe o Evangelho, trouxe muitos ensinos, o caminho certo para seguirmos, acertarmos e produzir então um avanço espiritual. Mas não podia dizer tudo. Tinha de dizer o que o povo compreendesse naquela época. E prometeu então enviar um outro Consolador mais tarde. E este Consolador veio no ano de 1857. A humanidade recebeu da espiritualidade o Espiritismo das mãos de Allan Kardec. O Espiritismo foi revelado por espíritos superiores na época que a humanidade já podia recebê-lo. Agora, o mundo já mudou de novo. 170 anos se passaram, o mundo mudou muito e os espíritos continuam trazendo para nós novos ensinos, novas direções, explicando o porquê da vida. Então, vamos compreender bem agora. Aquele que não segue o Espiritismo está seguindo caminhos antigos, inadequados aos tempos modernos. Mas o que se há de fazer? Quando cada espírito sentir a enorme necessidade de se atualizar, sentir que o mundo moderno não pode estar sendo abandonado por Deus e que ele precisa de mais conhecimentos mais maduros do que aqueles que ele encontra na Bíblia, então ele procurará a doutrina espírita. Feliz é você que já encontrou o Espiritismo e estuda o Espiritismo, porque você está então atualizado. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que muita gente tem dúvida. Pouquíssimas entendem plenamente o tema casamento, ou seja, união conjugal. Por quê? Porque na época de Moisés determinou aos homens que, não podendo mais conviver com sua companheira, então que lhes desse uma carta de divórcio e elas saíssem com aquela carta explicando ao mundo, ao povo, como era a situação dela, para que ela não fosse taxada de prostituta, de mulher de vida fácil, como chamamos costumeiramente. E ela receberia a consideração da sociedade com aquela carta. Veio Jesus, e Jesus não falou muita coisa sobre o casamento, mas disse
que Moisés determinou esta carta porque o povo antes tinha o coração muito duro e agora, não havendo outro jeito, o Moisés determinou a carta. E Jesus disse: não separeis o que Deus uniu. E explicou o quê? Que a união feita por Deus jamais se separa. Hoje, com a doutrina espírita, nós explicamos bem isso porque aprendemos com os espíritos superiores. Eles mandaram através da codificação da doutrina. Quando dissemos aquilo que Deus uniu, quer dizer aquilo que foi unido com amor. Um casamento com base no verdadeiro amor dificilmente vai ter separação. Não vai se separar, porque há muito amor. Quem tem amor, perdoa. Quem tem amor, tolera. Quem tem amor, ama não só o cônjuge, mas ama também os filhos, toda a sua prole, toda aquela convivência, e assim desenvolve um sentimento mais puro, cada vez mais se aproximando de Deus. O casamento é um exercício de humildade, um exercício de paciência, é o cadinho da vida. Aquela pessoa que nunca se casasse, nunca aprenderia a conviver, a ceder, a combater o egoísmo, porque os pais, muitas vezes, em momentos difíceis, deixam até de comer para deixar alimento para os filhos. Então, o casamento é uma maneira de reprodução, segundo as leis de Deus, é uma maneira de desenvolver o amor, de fraternidade, de um apoiar o outro, de cumprir a nossa tarefa, criando nossos filhos, preparando-os para entregá-los à vida, cumprindo o papel junto a Deus. Não foi assim que fizeram conosco? Nós também temos que agir assim com nossos filhos, com todo o carinho do mundo. Então, Jesus disse: não separeis o que Deus uniu, quer dizer, ninguém conseguirá separar um casal unido por verdadeiro amor e com responsabilidade. Não é que seja proibida a separação e que ninguém vai conseguir separar, não é nada disso. Não se separa quando tem amor, quando tem responsabilidade. Por quê? Porque não devemos nos casar, nos unir por atrações físicas apenas, pelo interesse do bolso, ou seja, financeiro apenas, por outros interesses, para fazer pirraça, para matar invejas, nada disso. O casamento precisa sair, nascer dentro de nós aquele sentimento puro, de amor verdadeiro. Para isso, temos que ter uma preparação, um namoro um pouco demorado, uma análise da vida do outro, que será o nosso cônjuge, muita preparação, a ligação entre as famílias, enfim, interesses também ligados a Deus. Casamos, vivemos, temos então filhos. Nossos filhos precisam ser criados até a maturidade. Muita responsabilidade de nossa parte. Hoje em dia, os casais se unem por interesses mesquinhos e por qualquer coisa estão se separando. E logo um diz: eu pagarei pensão para o outro, para a criança, e pronto, minha parte estará feita. E não é bem assim. O carinho, a presença do pai, a presença da mãe, o aconchego do lar, tudo isso o filho terá necessidade disso. Não podemos então ir nos separando e deixando de criar nossos filhos até a maturidade. Nossos filhos são projetos de vida.
Nossos filhos é um projeto longo. Se nós então agirmos de qualquer maneira, ao pequeno aborrecimento, separar-nos, que situação viverá nossos filhos? Que situação viverá nossos filhos? Nossos filhos terão problemas graves, poderão crescer revoltados, poderão até nos tornar nossos inimigos. E como faremos? Teremos que corrigir qualquer inimizade que nós construirmos aqui na terra. Portanto, casou-se, teve filhos, trate de criá-los direitinho. Suporte com paciência os problemas que a esposa provoca, que você provoque a sua esposa, que os seus filhos provoquem a vocês. Paciência, é em busca dessa paciência que você está casado. Na verdade, você pensa que é para a satisfação do amor que nasceu no seu coração, ou de desejos sexuais, mas não é bem isso. O sexo une as pessoas, tá? Desenvolve o amor. O sexo é bendito, mas não é ele a finalidade da vida. A finalidade da vida é termos paciência com o nosso cônjuge, desenvolver a paciência, desenvolver o amor, eliminar o egoísmo vagarosamente, muitas e muitas vezes, nos dedicar ao próximo, criando filhos cheios de responsabilidades para com a vida, para com Deus, ensinando-os que eles também reencarnam e que noutra encarnação eles poderão serem nossos pais. Inverter os papéis, é preciso aprender tudo isso, confiar na reencarnação e realizar um casamento fantástico. O nosso casamento não pode ser desmanchado assim de qualquer jeito. Só mesmo se não tiver jeito, se o relacionamento se tornou tão difícil que é difícil conviver um com o outro, corremos o risco até de tirar a vida um do outro. Aí sim, tornando-se muito difícil a convivência, insuportável, porque não temos condições de tocar avante esse casamento, seja por um escândalo que um causou ao outro, por um adultério muito grave, ou seja, uma traição muito grave que não se tem a força para perdoar, e as agressões surgiram, então, antes que piore, se separe. Eis porque o Espiritismo diz: o divórcio é válido para livrar de uma situação pior. Mas, veja bem, divorciamos, não foi? E agora? Tínhamos compromisso com aquela outra pessoa que casou conosco e nós resolvemos divorciar. E esse compromisso foi solucionado? Muitas vezes não. Nós, muitas vezes, ao reencarnarmos, trazemos programas a serem cumpridos. E alguns programas são cumpridos logo que casamos. Outros programas são cumpridos quando nós tivermos lá uns 60 anos de idade, 30, 40 de casados. Não sabemos o que está previsto e muitos estão previstos. Então, eu apressadamente, aos 40 anos, não suportei mais minha esposa. Eu também dei causa na minha maneira errada de agir, grosseira, impaciente, mesquinha, não agi direito com ela, ela também com comportamentos inadequados comigo, separamos. Muito bem, aos 40 anos de idade, tínhamos mais ou menos 18 a 20 de casados. Muito bem, quando chegarmos aos 60, virão alguns programas para serem cumpridos. E onde estarei eu e ela? Não estaremos juntos. Não poderemos cumprir esses programas. E aí? Vamos ficar em débitos para outra encarnação. Então, casamento é um instituto sério, ligado a Deus, cheio de amor e bondade,
Não devemos brincar com o casamento. Poucas pessoas vencem aqui na Terra. É preciso, a maioria, é preciso ficar reencarnando, repetindo o casamento. Eu disse repetindo, porque os dois se acertam no mundo dos espíritos e pedem para repetir. Veem que não há outra solução. Passam a ter lá no mundo dos espíritos paciência um com o outro e programam esta nova vida aqui na Terra. A espiritualidade que controla as reencarnações, observando que somos espíritos cheios de boa vontade, aceitam, endossam, avalizam aquela nova encarnação com o mesmo casamento. Mas se não for possível conviver de novo como marido e mulher, completar essa relação direitinho, então nós nasceremos como filhos, tá? Como outro tipo de parente, mas o fato é que toda separação causa trauma, toda separação causa dívidas, problemas, tá? E nós teremos que corrigir. Nós somos espíritos que só vamos atingir a plenitude se nós nos quitarmos plenamente do relacionamento que temos com qualquer pessoa. Nunca podemos causar o menor prejuízo a ninguém. Separar é fácil, pode, mas e o prejuízo? Fica para mais tarde. Você quer então ter uma ficha limpinha quando chegar no mundo espiritual? Você quer ter progresso para limpar mesmo sua alma e você poder brilhar em luz? Você quer? Então, paciência. Primeiro, casando-se com a pessoa certa. Casando-se com o coração cheio de amor. Tá? E não por qualquer pequeno interesse. Aí sim, faça tudo. Viva. Não deu? Tudo bem. Tente de novo. Mas que pecado há nisso? Não há nenhum pecado. Há deslizes, descuidos, erros que nós cometemos e que nós mesmos temos que corrigir. Você viu agora que a situação do casamento não é também tão grave assim como falam os religiosos nas igrejas, não é mesmo? Muito bem. Lá no trecho em que Jesus explica sobre o casamento e que se encontra na Bíblia, ou seja, no Evangelho, ele disse assim: o homem que casa com mulher que se separou comete também adultério. Você acha isso correto? Claro que não. E por que Jesus falou? Jesus falou isso, não que esteja errado ou correto, não é isso. Ele falou para colocar um freio nos desejos mundanos de muitos homens, que iriam ficar então se separando e arrumando outra mais bonitinha, com as pernas mais bonitas, com a carinha mais bonita, que tivesse mais poder aquisitivo. Então, para evitar a promiscuidade, Jesus disse: aquele que quiser casar com mulher já separada, comete adultério. Na verdade, não é assim que funciona. Jesus falou isso para que as pessoas colocassem um freio nos seus desejos de promiscuidade. Mas é sim permitido por Deus você casar com uma mulher separada. Afinal de contas, ela não conseguiu viver corretamente, direitinho com o primeiro marido. Não convém que ela continue porque corre até risco de vida, então ela se separa. Se ela se separou, ela tem o direito de se unir de novo. Tá? Jesus chamou atenção, mostrando: aquele que casar com mulher separada comete adultério. Foi uma maneira de coibir abusos, mas isso não é lei de Deus. Jesus, nem tudo que ele falou era lei de Deus. Muitas vezes ele falava para coibir, para evitar que as pessoas abusassem. É que só agora, com a doutrina espírita, que nós podemos separar o joio do trigo. Nós podemos entender o que é lei de Deus e o que não é. A lei de Deus é não causar prejuízo a ninguém,
causar-se muita felicidade. Nunca, por um momento de ciúme tolo, raivinhas, tolices, nós nos apressarmos e destruir uma união fantástica que Deus tem até nos amparado, nos promovido. Tá? Há muitos casamentos que são programados no mundo espiritual para que ocorram aqui. Casamentos para a realização de puro amor, quando dois já se amaram muito e às vezes nem puderam se casar. Podem fazer uma programação e se casarem aqui. Há casamentos que um espírito se une com o outro, do sexo oposto, é claro, para corrigir erros do passado, tá? Que nós chamamos de casamento de provações. Há casamentos que é a somatória do amor de um com o outro para grandes realizações. A mulher vem com um programa de construir uma obra de caridade, o marido vem com um programa de ajudá-la naquele empreendimento, e os dois se encontram, se casam e realizam. Se realizarem, é claro, mas normalmente realizam. Então, há muitos motivos de casamento. Há casamentos que nós enganamos tanto, vamos imaginar nós que somos do sexo masculino, enganamos tanto uma moça, 1, 2, 3 vezes, ficamos envergonhados até no mundo dos espíritos e pedimos a ela, me dê nova chance. Desta vez não vou te enganar. Por favor, case comigo de novo. E ela vem, nós a encontramos numa bela praia e ficamos encantados com ela e acabamos nos casando. Está previsto esse casamento. E qual é o meu propósito? Corrigir os erros de encarnações passadas. Farei tudo para que isso corra bem. E se eu não fizer, não cumprirei. Vou sair em dívida daqui da Terra. Então, há muitos tipos de casamentos programados. E há também casamentos que não são programados. Um grande número, vamos dizer que entre 50% a 60%. São casamentos que ocorrem por interesse qualquer, por gracinhas, porque nós achamos bonita a mulher, ela nos achou interessante, achamos que amamos muito, na verdade não amamos, ou às vezes amamos mesmos. Casamentos novos que nós criamos o desejo a ti, ocorre muito isso. São casamentos que não estão programados, casamentos que ocorrem por livre arbítrio de nossa parte. E às vezes ali nasce um grande amor. Um amor que vai durar por milênios e até a eternidade. Observaram então alguma coisa sobre o casamento? Espero que tenha atendido a grande maioria. Muito obrigado.